estou escrevendo as minhas memórias. É muito estranho que um cidadão imagine que os outros estão interessados na sua vida. Mas como eu sou um escritor e vivi numa cidade pequena, viajei muito, acho que meu depoimento não será de todo inútil. Eu tenho a impressão de que o menino sempre governa os passos do homem. Que viva Érico Veríssimo. Ele estaria completando 100 anos de vida agora, em 2005. O gaúcho Érico, autor de tantos e tantos sucessos, como Clarissa, Olhai os Lírios do Campo, pai da trilogia O Tempo e o Vento, de O Senhor Embaixador, dono de um texto que flui leve. Em 1974, um ano antes da morte de Érico, portanto, ele fez um texto especial para o Globo Repórter Documento, um texto sobre os Pampas. Eu sou um apaixonado do Rio Grande, sem nenhum prejuízo do meu grande amor pelo Brasil, pela sua gente, pela sua paisagem. Dizem que os gaúchos são acastelhanados. Parecem pertencer mais à órbita latina do que à brasileira. Fanfarrões, autoritários, teatrais, portam-se como se possuíssem um monopólio da coragem. O comportamento humano é simbólico. Vivemos num universo de palavras. De palavras são feitos os mitos e preconceitos de acordo com os quais pautamos nossas ações, atitudes e até a nosso gosto. Mas vejam bem, a palavra não é a coisa ou a pessoa que ela designa, assim como um mapa não é o território que representa. Se você queimar o mapa do Rio Grande, este pedaço do Brasil seguirá existindo, pois não é uma obra de cartógrafo mancomunado com uma casa impressora, mas parte do cosmo, criação, digamos, de Deus. No silêncio das imagens, é o arroio pelas margens, deixando a estrada comprida. O gaúcho fala como carnívoro, ele morde as palavras, ele não come as palavras. Eu tenho uma teoria que eu posso expor porque eu não sou filologista, eu não sou cientista, eu não sou professor de nada. Eu sou um ficcionista. Como ficcionista, eu vou desenvolver aqui a minha teoria, que a língua é feita um pouco pelo tipo de alimentação. Ou melhor, a alimentação é o resultado da língua, ou uma coisa ou outra. No Nordeste, onde as comidas são mais fluidas, são mais tapas, a maneira de falar do nordestino, que eu acho muito pitoresca, é muito simpática, muito mais que a nossa, é qualquer coisa assim de amassada, de não triturada propriamente, mas amassada com os lábios, mais vaga. Aqui no Rio Grande nós mordemos as palavras. Que nós somos, repito, brasileiros, não por acidente geográfico, mas por vontade nossa, por vontade própria, por esforço próprio, por riscos de nossas vidas, de nosso conforto, enfim, por que lutamos. Essa sala está, eu acho, praticamente o mesmo que era na época dele, né? A disposição dos móveis, os quadros, tudo é a mesma coisa. Inclusive os discos dele, tudo, os livros também, é tudo como era antes. Mas é uma maneira de se lembrar dele, da presença dele. Eu acho que tudo que ele gostava está aqui, né? Os livros, os discos, como eu falei, aquele lugar onde ele recebia os amigos, né? E ele também, ele trabalha, não era o lugar onde ele trabalhava lá embaixo, que ele chamava da toca dele, né? Toca de trabalho. Mas no fim do dia ele trazia o trabalho aqui para cima, sentava nessa poltrona aqui, ele botava uma tábua atravessada aqui nos braços da poltrona e corrigia o que ele tinha feito durante o dia, ele corrigia. E ele desenhava muito, né? Não só nos originais, mas também na tábua que ele botava. E o resultado é que muitas tábuas viraram verdadeiros quadros, né? Lembro-me que quando o Érico estava escrevendo, ele entrava assim uma espécie de transe. Ele ficava distraído, a sala cheia de gente, ele ficava com o olho perdido assim no vazio e às vezes nem respondia uma pergunta que lhe dirigiam. Ele era amável, ele era polido.
E ele estava assim, grávido de um livro, ele só queria estar de frente à máquina. E me lembro que uma ou outra vez eu tinha uma coisa urgente para falar com ele e ia lá no lugar onde ele trabalhava, lá no porão da casa dele. Estava ele com uma tábua em cima, uma tábua parecida com esta aqui, atravessada numa cadeira. Essa tábua ele usava, é? Foi dele? Uma delas, esta foi dele. Uma tábua assim, a máquina aqui em cima, e ele batia muito rápido a máquina, muito rápido. E entre um período e outro, quando não satisfazia aquela situação, aquela personagem, um problema psicológico, uma situação, ele parava, e eu diria que até quase inconscientemente, ele ia rabiscando, enchendo de desenhos. Às vezes o desenho era o perfil de uma personagem, era o queixo de uma personagem, um nariz, uma orelha, um olho e rabiscos, como vocês podem ver aqui nessa tábua. Érico Veríssimo, depois de 8 meses de ausência, de viagens da Europa aos Estados Unidos, está voltando a Porto Alegre. Como é que se sente voltando à Terra? Me sinto, como sempre, muito bem. Eu sempre digo, eu tenho uma espécie de fome geográfica, uma curiosidade para conhecer nações, cidades, principalmente cidades pequenas e antigas. Eu acho que herdei do meu avô tropeiro essa mania andarenga. Eu também sou um homem caseiro e gosto de voltar ao Brasil, à minha casa e aos meus amigos. O pai sempre deu muita importância à casa, né, à família, talvez pela vida familiar dele, né? Ele veio de um lar que se desfez, a mãe se separou do pai e tudo mais, e ele sempre dizia que ele procurava restabelecer o lar perdido, né? Tudo que eu fiz, de bom e de mal, todos os erros que eu cometi, todas as minhas fraquezas e as minhas forças, vieram dessa intenção que só mais tarde eu compreendi, que é a recuperação não do tempo perdido, mas do lar perdido. Eu não sei se você sabe que eu tenho uma filha casada com um americano e que nos deu 3 netos. A história que ele conta no Solo de Clarinetas, e a história que a gente sempre lembra aqui, é que logo depois do casamento, quando nós íamos sair de Porto Alegre em lua de mel, e nós íamos para o Rio passar a lua de mel lá, e do Rio já vimos direto para os Estados Unidos, e o pai foi ao aeroporto com vários amigos nossos e tudo, e na hora de despedida, ele me puxou para o lado, sim, e disse, eu quero falar contigo. E todo mundo, até o Dave pensou assim, ele vai estar dando conselhos, né, pai para filha, tudo isso. Aí ele chegou perto de mim e disse assim, me faz um favor, quando chegar nos Estados Unidos, tu compra outra gravata para o teu marido, que essa é horrorosa. O que ele estava dizendo? Eu quero falar contigo, sozinho, mas o que eu quero te dizer eu não posso dizer, porque se eu vou dizer isso agora eu vou chorar, ou alguma coisa vai acontecer aqui entre nós que eu não quero que aconteça, então ele apelou para o humor. E mientras que tomo um trago, me acuerdo haber conocido certo capitão Rodrigo, não guardava medo em seu coração. Começa que ele não era tão sério como os outros pais. Isso não tem a menor dúvida. O pai escutava música e dirigia a música como se fosse um maestro. A orquestra, onde é que está a orquestra? A orquestra está na cabeça dele, né? Então, essas coisas assim já meio estranhas. Ele gostava muito de se fantasiar. Não, assim, botava um lenço na cabeça e cantava uma música sobre uma velhinha, não sei o quê. Pintava bigode nele mesmo, e em outras, em crianças também ele pintava bigode. Quer dizer, tudo isso não era comum eu ver na casa de amigas, né? Ele era amigo da gente, isso sem dúvida nenhuma. Ele era mais... Como ele não era muito da disciplina, a Mafalda era mais da disciplina, então ele era mais o amigo. E ele não impunha muito assim a disciplina para nós. Era uma pessoa... Ele tinha horas, claro, que quando a gente sabia, quando ele não estava indo bem escrevendo, né, quando ele estava
meio trancado para escrever, a gente sentia isso. Ele ficava meio deprimido. Ele já era quieto, assim, quieto como o Luiz Fernando é quieto, de não falar muito, né? Mas quando ele estava tendo problemas escrevendo, ele ficava meio deprimido. Isso a gente sabia. Mas não era assim nada assustador, nem nada, cuidado, teu pai, ninguém prestava muita atenção para isso, não dá muito respeito também para ele. Ele não era de falar muito, eu também não sou de falar muito, né? E o pai até sempre contava uma história, que uma vez nós fomos a Cruz Alta de trem, na época em que a gente viajava de trem aqui pelo interior, né? Só eu e ele, e que na saída daqui da estação de Porto Alegre ele teria comentado, o dia tá bonito, né? E que na chegada da Cruz Alta eu respondi, tá bonito. Antigamente eu tinha um pouco de vergonha de ser latino-americano por causa de guerrilhas e coisas de coronéis políticos. Agora eu cheguei à conclusão que nos Estados Unidos também há, de certa maneira, vestidos de outro modo, de outro ambiente. Eu me lembro bem hoje, uma manhã, ele chegou com o olho iluminado. O Érico tinha habitualmente o olho um pouco fosco, um pouco assim melancólico. De vez em quando se iluminava o olho dele, assim, quando ele estava assim, particularmente quando ele estava imaginando um livro. Me ocorreu um livro ontem, e já tem o título. Ele tinha terminado de tomar o cafezinho dele, ele tirou a colherinha, e com o resto de café que tinha no pires, ele escreveu na mesinha de mármore, olhai os lírios do campo. Isso aqui é antes do livro existir, né? Olha aqui. Isso realmente mostra o processo de criação do livro, né? Na carpintaria precisa cuidado, conseguir exprimir as ideias com clareza e com simplicidade. Escrever difícil é mais fácil. Este original realmente é precioso porque foi o primeiro livro que ele considerou realmente importante na carreira dele. Ele tinha um jeito, não tem dúvida, que ele tinha jeito em tratar com as pessoas, não tem dúvida. E aquele ar muito, assim, quieto dele também, as pessoas achavam que ele estava ouvindo tudo, que ele saía cheio de sabedoria e tudo. Às vezes ele não estava nem na sala. Era uma pessoa muito concordata, como eles dizem, muito afetiva, né? E é uma pessoa que gostava de ouvir, né? Não gostava muito de falar, gostava de ouvir. Então era comum as pessoas virem aqui em casa, né, dizendo que queriam conselhos do pai, né? E o pai ouvia tudo que elas tinham para dizer, às vezes nem dizia nada, e as pessoas saíam extasiadas, né, achando que tinham... o Érico é formidável, me deu conselhos fantásticos, e ele só ouviu, né? Ele escrevia com grande simplicidade, é uma linguagem que atrai o leitor, e mesmo leitores de pouco preparo leem e gostam. Tenho um bom exemplo aqui em casa. Um dia eu perguntei ao motorista por que ele não lia enquanto esperava por mim em encontros aonde eu ia. Ficava meio à toa, às vezes, horas, né? E ele disse que não tinha o hábito, achava que não conseguiria. Eu digo, não, como não? Você precisa experimentar. E dei O Tempo e o Vento para ele ler, e ele gostou muito. Ele gostaria muito de ouvir essa história da pessoa que começou a ler através do Tempo e o Vento, né? Que não é exatamente um livro fácil, porque é um romance histórico, né? Mas tem isso de ser, ao mesmo tempo, uma história atraente, né? Tem personagens inesquecíveis e cativantes, né? Quase que mitos, né? Como o Anaterra, o Capitão Rodrigo, etc. Né? Mal acabava uma luta e começava outra.
Quando eu dava por mim, eu estava no meio de outra peleia. Não conseguia parar. E lá vinha outra guerra, e outra guerra, e outra guerra, e mais outra guerra. Eu guerrei todas as guerras. Não perdi nenhuma. Com 61 anos, eu creio que me sinto bem. Hoje pela manhã já caminhei 1 hora nas coxidas de Petrópolis. Não sei se você se lembra de um gaúcho de Uruguaiana que estava numa cama agonizando, e quando um amigo perguntou: como vai, companheiro? Ele disse: estou aqui, peleando em retirada com pouca munição. Eu podia dizer o mesmo, porque não posso negar que a velhice é uma retirada. O terreno vai ficando cada vez mais curto. Mas eu posso dizer que eu tenho bastante munição, vou continuar peleando até o último cartucho. Um, dois, e... Pode cantar. Parabéns a você, O primeiro livro para adulto que eu li escondido, porque era um livro chamado Caminhos Cruzados, do pai, né? Mas não era um livro para criança, né? Tinha cenas fortes, como se dizia na época, né? Que hoje, é claro, não significa mais nada, né? Mas, então eu li escondido, foi o primeiro livro assim para adulto, para gente grande que eu li, foi Caminhos Cruzados. Como é que conseguiu ler escondido? Ah, pois é, consegui. E até os 18 anos, ele não me deixava, naquela época era proibido ter 18 anos. Os livros dele, ele não me deixava ler. Quer dizer, eu li Clarissa, li Fantoches, esses, tudo bem. Mas os outros, eu não podia ler. Quando eu comecei a ler, foi aqui nos Estados Unidos mesmo. Eu já tinha 18 anos, ele achou que tá, pode ler. E foi uma revelação para mim. Porque, como eu digo sempre, o pai é o pai, né? A gente não pensa no pai da gente como uma pessoa que entende dessas coisas de relacionamento, assim, homem-mulher, e de paixão, amor e tudo isso. E, de repente, eu vejo, oba, ele sabe tudo isso, ele está entendendo tudo isso. Foi assim, na verdade, eu não comecei a olhar para ele com os olhos diferentes, mas... Eu viajo com um homem total, interessado pela vida e apaixonado por ela. Eu procuro ver como vivem os povos, onde gosto imensamente das pequenas cidades. E quando eu entrei na Alemanha, procurei conhecer a pequena localidade alemã, entrar em contato com o homem do povo. Apesar de não conhecer alemão, eu pude compreender muita coisa, porque o romancista tem um sexto sentido. Saiu de uma biografia pífia, negas? Não é sensacional como a vida de Marilyn Monroe, nem aventurosa como a do Papillon. O que queres? Podias colocar mais paixão, ir mais fundo, mais sangue? Já sei, querias um striptease completo. Isso. Sinto muito, entraste no teatro errado. Estou dentro do homem errado. Grito, ninguém me ouve, sou um prisioneiro. Quantas vezes me castraste? Para quê? A porta está aberta, pode sair quando quiseres. Tu dizes isso porque sabes que tal coisa é impossível. Querias um concerto de jazz ou uma grande peça sinfônica. Eu te dei um solo de clarinete. Você tinha me falado em ler um trecho e eu tive dificuldade em escolher um trecho que... Não sei, porque eu acho que eu estava procurando uma coisa mais marcante, assim, e na verdade eu comecei a olhar Música ao Longe, porque eu acho que também, primeiro eu ia ler alguma coisa de Clarissa, eu digo, é óbvio demais, mas em Música ao Longe eu acabei escolhendo uma parte sobre a Clarissa mesmo. Eu acho porque o que me chamou a atenção aqui é porque já a Clarissa mais velha, a Clarissa professora, eu não sei, quando eu li, eu digo, eu acho que isso aí vai ser bom. Tu quer que eu leia agora? Sim. Pois não. Clarissa acorda com o primeiro sol do domingo,
Que vestido vou botar? Abre o guarda-roupa e hesita. Vai até o banheiro, ainda indecisa, mas quando a água começa a correr na pia, ela decide. Vou botar o branco, com chapéu de palha de abas largas. Na frente do espelho redondo do penteador, um pensamento triste lhe entra na cabeça e lhe escurece o rosto. Estou ficando feia. Antigamente andava sempre sorrindo, agora não. Cara amarrada, rugas na testa, mais magra. Professora Clarissa, sim, senhora. Começa a pentear-se. Os cabelos lustrosos e pretos reluzem na luz dourada que invade o quarto. Silêncio no casarão. Ninguém gosta de levantar cedo, só ela. Tia Ambrósia costuma dizer, a Clarissa acorda com os passarinhos. Clarissa sorri. Realmente os passarinhos estão cantando lá fora nos galhos da paineira, como outras manhãs. Abre a janela e o canto dos passarinhos, de mistura com o cheiro úmido de folhagem, entra no quarto. Ela recebe no rosto a rajada fresca e sonora, e por um instante ela fica de alma iluminada. Agora eu sei por que eu peguei esse texto. Essa última parte, o canto dos passarinhos, de mistura com o cheiro úmido de folhagem. Eu me lembro que o Érico adorava o cheiro das folhas de outono. E eu acho que foi por isso que eu escolhi.